comentar, né, que a gente não percebe essa diversidade, como foi mostrado nas imagens, né, a diversidade. Quando se fala, o negro, como se fosse tudo a mesma coisa. E não é. Já começa por aí, né? Mas porque, historicamente, aí a gente tem o quê? Essa questão do racismo, né? É preciso lembrar como que as pessoas negras chegaram no Brasil, chegaram no continente africano, né? Elas não foram convidadas para vir para cá, não foram fazer um passeio, foram trazidas escravizadas, foram trazidas à força, né? E como que essas pessoas, como que os europeus que traziam aqui, como sempre gosto de enfatizar com estudantes, né? Olha, eram pessoas que eram trazidas para cá como mercadoria. Professor, não fala isso, é muito feio. Não, é a realidade é feia, é dura mesmo. Enfim. E aí chegava que quando a gente pega ali os documentos da escravidão, fala, esse era Angola, esse era Mina, né? Por exemplo. Você fala que era o local de onde ele saiu de algum porto lá da África. Algum porto, claro, construído pelos europeus que lucravam com esse comércio, né? De maneira alguma preocupados qual que era o lugar de origem dessas pessoas, qual que era a cultura delas, né? Qual que era o idioma que elas falavam, qual que era, enfim, tudo aquilo que a gente coloca como cultura, né? Traz aqui despojadas da sua humanidade. E aí entra todas essas categorias e tal. E do que redunda isso? As pessoas a cometerem erros grosseiros, como dizer, o negro vendia o negro na África. Isso é absolutamente errôneo de dizer. Porque, primeiro que essa categoria negro não existe nesse contexto de falar em África, né? Como Vinícius bem disse, não existe um país, África, existe um continente, com vários reinos, com vários países, com vários impérios ao longo do tempo, né? A gente aprende sobre o Império Romano, sobre gregos, sobre o que lá, e raramente eu vou falar do Império Mali, por exemplo, sobre Califado de Socoto, enfim, uma série de outras construções históricas que têm toda a sua relevância. Mas ou seja, essa história é negada. E aí dá origem a toda essa série de erros que, enfim, coincidentemente, todos esses erros foram falados pelo nosso ex-presidente, né? Futuro presidiário, diga-se de passagem. Mas. Eu acho que ele está cada vez mais enrolado aí com essa história das joias. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. As pessoas superficiais nesse assunto, elas falam assim: você está falando isso aí? Era o próprio negro ou preto. Hoje eu gosto de falar a palavra preto porque é palavra de empoderamento. É palavra de empoderamento, né? Sim. Porque, pronto, quando eu pego um documento, está lá preto, pardo ou branco, por que eu tenho que falar negro, né? Hoje eu falo preto e com muita tranquilidade, com muito orgulho, e sem mimimi e com autenticidade. Mas vamos lá para o que o Pedro comentou, que é muito interessante. Um dia um cidadão, muito superficial, falou para mim assim: era o preto que escravizava o preto. Deixa eu falar uma coisa para você. O comércio de escravos era algo... eu vou usar uma expressão, mas para que ela seja tratada de maneira pejorativa, era algo muito inteligente. Tá? Antes dos europeus descobrirem a África, a escravidão não tinha cor. Esse é um ponto. Vocês são historiadores, vocês sabem disso. Sim. Dentro da própria África existia escravidão, mas a escravidão que um africano cometia com o outro era de questão de serviço, não de chibata, igual a gente viveu aqui. Eu vou citar 3 povos aqui que eu estudei pelo fato de ser capoeirista também, que é o Banto, o Angola e o Nagô. São 3 reinos diferentes, 3 idiomas diferentes, e quando você fala com um africano legítimo, não um afro-brasileiro, um afrodescendente como eu, um africano legítimo, dialeto, ele te repreende na hora. Ele fala, não é dialeto, é língua, porque dialeto é expressão de colonizador. Boa. Eu tenho um amigo congolês que ele falou, e eu aprendendo com ele, eu debruçado aos pés dele, fazendo várias perguntas para aprender
desconstruir, reconstruir, eu falei, ele falou assim, não é dialeto, é idioma. Dialeto é palavra de colonizador. Então ele fala que lá mesmo, como na Europa também acontecia, branco escravizava branco na Europa, sim ou não? Todo mundo sabe que sim. Preto também escravizava preto. Só que quando os portugueses descobrem a África, o que eles chegam? Eles têm que negociar. Eles já têm o conceito da diplomacia. Então, eles procuram ali os reis mais poderosos para fazer indicação de reinos mais fracos para serem escravizados, para o dele não ser. Então, ele estava se autoprotegendo, entregando outros povos. E aí, qual é o boom da escravidão? Quando os holandeses chegam também, os holandeses trazem mais isso. Os holandeses na negociação falam assim, eu quero mão de obra qualificada. Olha que coisa interessante. Eu quero mão de obra qualificada. Aí, se eu sou um rei banto, Angola, ou Nagô, ou Zulu, e na África, na Bahia, a maioria dos pretos baianos são descendentes de Nagô. Sim. Eles viram e falavam assim, então tá, vocês precisam de que tipo de qual mão de obra? Aí o português aí falou assim, cara, eu descobri lá que tem ouro, e eu já estou trocando espelho com os indígenas lá. Eu preciso de alguém que sabe lidar de ouro. Ah, tá. Então eu vou indicar para vocês o banto. Os bantos estavam localizados... Hoje o Congo é 2, né? No Congo, na República Democrática do Congo, e o outro Congo que eu esqueci o nome, se vocês souberem, você me ajuda, e na Nigéria. Por quê? Esses eram mineiros, de fato, eram orífices. Eles dominaram a arte de lidar minério e ouro. Aí, estudando a história de Minas Gerais, com pessoas que são ligadas ao MNU, que eu quero, se der tempo de falar aqui, eles falam que os pretos que vieram para as Minas Gerais, que é onde eu sou, eles são todos do Congo, da Nigéria, na sua maioria, porque eram mineiros, eram orífices. Por isso que o meu traço, o meu fenotipo, é um fenotipo, se você olhar para um africano, congolês, nigeriano. Eu não sei quem foi para o sul aí, mas fazendeiros estavam mais para o Oriente, para a Etiópia, para essa coisa. Eu não sei se os pretos do sul são muito altos, perna fina, queixo longo. Aí vocês podem me dar esse feedback. Por quê? Eram traços de negros que foram escravizados que tinham a profissão por fazendeiros. Só para vocês entenderem como é que a escravidão era ela até loteada por capacidade laborativa. Porque tem muita gente que acha que o negro estava lá sem fazer nada, igual muita gente acha que o indígena estava sem fazer nada. Não, os caras não estão fazendo nada. É lógico que estão. A gente é que não respeita a cultura deles.